Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. O meu nome é Paulo Moraes e hoje estaremos com um advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Camilo. Ok, doutor? Seja bem-vindo, é um prazer imenso em tê-lo aqui. Espero que a gente consiga trabalhar bem o tema, né? Que é LOAS, BPC, aposentadoria, para a gente levar conhecimento às pessoas que realmente necessitam. É uma satisfação imensa tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite, mais uma vez, agora como entrevistado, né? Já participei aqui como entrevistador, agora... É verdade, né? Eu tinha até esquecido desse pequeno grande detalhe, né? Mas vamos lá, estamos aqui à disposição. Do que a população precisar aí de esclarecimentos, estamos aqui à disposição. Doutor, então vamos tentar aqui só para esclarecer um pouco. O que se trata essa temática? BPC, primeiramente. BPC LOAS, né? Que é a mesma coisa, que seria benefício... O que significa BPC? Benefício de participação continuada. E o LOA seria Lei Orgânica da Assistência Social, não é isso? Exatamente. Se tratam da mesma coisa, apesar da nomenclatura diferente. O que seria os princípios dessa... Então, antes da gente conversar sobre o LOAS, eu vou falar um pouco sobre os benefícios previdenciários. O que são os benefícios previdenciários? São aqueles benefícios, né, oferecidos pelo governo para aquelas pessoas que não têm mais condições de trabalho, né? Existem os benefícios previdenciários e existem os benefícios assistenciais, que é o caso do LOAS. Os benefícios previdenciários é aquele que requer contribuições previdenciárias. O benefício assistencial, não. Para você conseguir um benefício assistencial, não há obrigatoriedade de você recolher os benefícios previdenciários. Porém, existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos para você ter direito a esse benefício assistencial. Doutor, qual seria... qual a origem, né, desses benefícios previdenciários? Quem é que tem direito realmente? Todo trabalhador, ele deve contribuir para a Previdência, ele é obrigado a contribuir para a Previdência Social. Salvo engano, não só o trabalhador, como as empresas também, né? As empresas já contribuem. Isso. O empregador, né, ele tem a obrigação de complementar, né, a contribuição do empregado. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas eu, salvo engano, até mesmo nas questões tributárias, quando tu vê, parece que já tem uma pequena grande fatia, né, que é direcionado a isso. Exatamente. Eu estou lembrando aqui, recordando de alguns boletos pagos, né? Estou lembrando de alguns boletos pagos, é isso mesmo. Então, aí sempre vem. Então, quem são aqueles segurados obrigatórios? É o empregado, ele precisa contribuir aí, é que entra a empresa, contribui por ele e desconta, né, no contra-cheque. O trabalhador avulso, o trabalhador rural, né, ele trabalha, mas assim, há uma diferenciação do trabalhador urbano para o trabalhador rural. E existem também os segurados facultativos, que é aquele que contribui sem estar trabalhando, né? O nome mesmo é disso, facultativo. Ele se contribui se quiser. Entendi. Então, vamos falar um pouco agora do benefício assistencial, que é o LOAS. O benefício assistencial só tem o LOAS, que é o mesmo BPC. Alguns reconhecem como LOAS, outros conhecem como BPC, mas, na verdade, é o mesmo benefício. Como eu disse anteriormente, o benefício, para você ter direito ao benefício assistencial, LOAS ou BPC, você não precisa contribuir para o INSS. No entanto, existem outros requisitos. Quais seriam esses requisitos? Ou você possui 65 anos de idade ou mais, e, paralelo a isso, tem uma condição financeira de miserabilidade. Mas, doutor, o que é essa? Como é que se mede a miserabilidade? Né? É você receber uma renda de até 1/4 do salário mínimo. Se você receber uma renda de até 1/4 do salário mínimo, você é considerado pelo governo
uma pessoa miserável. Quando você diz você receber uma renda 1/4 do salário mínimo, você quer dizer a família, né? O conjunto familiar, isso, né? O grupo familiar. Até para ficar Isso, o bem grupo claro. familiar, isso. Então, vamos lá. Os requisitos, o requisito básico, inicialmente, que você mencionou aqui, seria a questão da situação econômica. Essa situação econômica, então, tem que ser 1/4 do salário mínimo. É o primeiro requisito. Isso. Okay? Então, um dos requisitos é esse. Sim. E qual seria o segundo? O outro é você ter uma idade acima de 65 anos. De 65 anos para cima. Entendi. Esses, só para ficar bem claro para o pessoal que não é da seara jurídica, para todos conseguirem ter essa informação clara. Esses requisitos, eles são cumulativos. Não é ter apenas um. Você tem que ter todos eles. Os dois, Você exato. tem que ter a questão da renda salarial do núcleo familiar abaixo de 1/4 do salário mínimo. Você também tem que ter, no segundo momento, a questão do, como você disse agora, da idade. Da idade. E qual que seria o terceiro requisito? Pronto, esse terceiro requisito é uma outra opção, certo? Uma opção é ter esses dois requisitos, e a outra opção para a pessoa ter direito é também ser considerado uma pessoa miserável, né? O grupo familiar recebendo 1/4, e ter uma doença incapacitante, então, independente de idade. Entendi. Então seria o terceiro. Na verdade, esse terceiro, ele é isolado, né? Seria uma terceira vertente, né? Ou a pessoa tem, então, a idade, ou ele tem a doença. Isso. Aí tem essas duas vertentes. Isso. Aí, ou seja, ou a pessoa tem acima de 65 anos, ou ele tem uma doença incapacitante. Okay? Isso. E, juntamente com isso, essa pessoa tem que ter uma renda familiar. O grupo familiar. Isso, 1/4, entendi. Então acho que ficou bem claro, bem fácil. Essas pessoas têm direito independente de contribuição. Previdenciária, independente de contribuição. Então, esse seria o básico, né? O básico para a pessoa pleitear. Exato. Agora, vamos... Eu acho que tem algumas perguntas que o pessoal já deixou no nosso canal do Instagram e do YouTube sobre as dúvidas, né? Que paira sempre na comunidade. Agora, eu tenho uma dúvida que seria a questão do que é considerado uma renda familiar, ok? O que se enquadra como renda familiar? A pessoa recebe um dinheiro... É só aquela renda que é declarada ou qualquer renda? Como que é feita essa medição? Então, primeiro a gente precisa saber quem são os componentes do grupo familiar. Normalmente, o grupo familiar é composto de marido, mulher e filhos, né, que moram lá, né, é o grupo familiar. Então, se um desses componentes tiver algum tipo de renda, né, superior a um salário mínimo, é bem possível, né, se a gente for fazer as contas com o número de componentes, que não vai atingir a 1/4, né, do salário mínimo. Mas existem algumas rendas que não são computadas, tipo Auxílio Brasil, né, que é um antigo... Bolsa Família. O antigo Bolsa Família. Pronto, o Auxílio Brasil ele não conta como renda para o grupo familiar para receber esse benefício. Um outro exemplo. Doutor, vamos lá. Ele tem que estar cadastrado, salvo engano, até para a questão de esclarecimento, para não perder a linha de raciocínio. Essa pessoa, salvo engano, ela tem que estar cadastrada no CAD único, não é isso? Isso. Esse CAD único, essa pessoa onde ele faz a declaração de renda. Isso. Essa declaração, eles cobram a apresentação de algum informativo de valores de renda ou é apenas declaratório? Não, é declaratório. Então, para o INSS conceder esse benefício, o beneficiário precisa apresentar alguns documentos que provem, né, o que está sendo apresentado ao INSS. Então, uma dessas provas utilizadas é justamente o cadastro único, que é feito no CRAS, né? Qualquer CRAS aí do seu bairro, você consegue fazer esse cadastro. E é declaratório. Não precisa provar nada. Você vai dizer lá com quantas pessoas você vive, qual é a renda que o grupo familiar recebe e o seu endereço. Só isso. Com o cadastro em mãos,
aí você consegue dar entrada ao benefício. Aquele auxílio pesca, pescador, esse é a mesma dinâmica ou não? Não. Sabe essa informação? Não. Aí já é outra dinâmica. É outra dinâmica. É outra dinâmica. E aqueles que têm 65 anos de idade precisa apresentar ao INSS esse cadastro único, né, mais o documento de identidade que vai estar mostrando a sua idade. Aquele que tem uma doença incapacitante, além do cadastro único, vai ser necessário realizar uma perícia médica lá, né? Ele precisa possuir lá exames, laudos médicos que realmente comprovem que ele é incapacitante, possui uma doença incapacitante para o trabalho, vai apresentar ao INSS e lá o INSS vai marcar uma perícia, ele vai fazer essa perícia, sendo identificado com o perito do INSS a incapacidade ao trabalho, aí certamente vai ser concedido. Essa questão porque eu vejo na questão de você declarar o que seria uma renda familiar, que provavelmente pessoas vão dizer que moram um número maior ou um número menor, né? Não teria como fiscalizar ao certo isso não, né? Então seria bem sujeito à fraude, vamos dizer assim. O governo hoje tem nossos dados, né, cadastrados em tudo quanto é órgão aí. Então, muitas das vezes, os órgãos se comunicam. Um exemplo, às vezes você quer ganhar um benefício do Auxílio Brasil, você vai lá se cadastrar com uma informação. De repente, você quer um outro benefício e falar alguma informação diferente daquela, vai ter um confronto de informações e, certamente, um desses benefícios serão negados. Entendeu? Então, precisa ter muito cuidado com isso. O que você passar informação em um lugar, você tem que passar a mesma informação em outro. Isso acontece muito para aquelas pessoas que são separadas de fato. Continuam casadas, mas estão separadas de fato. Ou o inverso, né? Às vezes eles estão casados ainda e declaram que estão separadas de fato para poder conseguir o benefício. E aí, lá na frente, quando for pedir a pensão por morte, não conseguem. Conseguiu compreender? Entendi. Porque para você ter o benefício assistencial, conta a renda do grupo familiar. Só finalizando, se um dos cônjuges, né, tem uma renda acima de um salário mínimo, para a outra cônjuge ter direito a um benefício como esse, ela precisa dizer que está separada, de fato. Inclusive... E aí, o que acontece? Vamos supor que ela consiga o benefício, né? Separada de fato, a renda familiar enquadrou no que o benefício está pedindo, começa a receber, de repente o marido falece. O marido falece, agora ela quer a pensão do marido. Como? Se ela disse que era separada. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado, porque essas situações acontecem. E ainda tem pessoas que vão querer até acumular os benefícios, né? Outra coisa, uma coisa que é interessante sobre essa situação específica, é muito comum para pessoas que militam na área trabalhista e deparar com essa situação. Aquela situação da pessoa que trabalha sem estar com a carteira assinada, porque ele mesmo ele faz um acordo com o empregador para que não assine a carteira para ele continuar recebendo benefício. Haja vista que a assinatura da carteira iria prejudicar a continuidade do benefício. Todavia, quando se encerra o contrato de trabalho, ele procura o advogado querendo reaver seus direitos. Aí ele se depara com aquela indagação, né? Se ele pedir esse direito, for em busca desse direito, provavelmente ele vai ter que devolver os valores recebidos como benefício. Exatamente. Então gera um embrólio, né? E isso acontece muito para receber o seguro-desemprego. Sim. A pessoa foi demitida, começa a receber o seguro-desemprego, consegue um emprego um mês depois que foi despedido, e aí ele faz um acordo com o novo patrão para não só assinar a carteira depois que recebeu o seguro-desemprego. O jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro de sempre. Ô, doutor Camilo, foi esclarecedor vamos dizer, esse início de conversa sobre a temática que vai ser abordada, mas eu acho que o interessante é a gente ver com o diretor, se temos algumas perguntas,
como de praxe, para que a gente entre mesmo nas dúvidas direto das pessoas que acompanham o podcast e tem, Sim, sim. E tem a participação conosco. A gente só falou aqui do benefício assistencial, né? A gente pode falar geral, agora né? do benefício previdenciário. Quais são os benefícios previdenciários? Mas Né? Porque o mais comum é aposentadorias, né? Que a gente tem duas opções de aposentadoria. Nós temos o pensão por morte, nós temos os auxílios aí por doenças incapacitantes. Entendeu? Sério, né? Tipo, então, eu acho que a gente vai ter que fazer esse podcast com uns 3, 4, 5 gravações, porque parece que o tema é bem longo, né? E é interessante. Enquanto a gente vai conversando aqui, vai surgindo perguntas da gente, de nós mesmos aqui. É verdade. É um tema intrigante, vamos dizer assim. Ô, diretor, temos alguma pergunta? Sim, tá aqui. Então, manda aí, mestre. Sou dona de casa. Posso me aposentar? Pronto, ótima pergunta. Como era? Eu sou dona de casa. Posso me aposentar? É uma pergunta muito aberta, né? Existem milhões de possibilidades aqui, vamos dizer. Então, como eu falei no início, os benefícios previdenciários só têm direito àqueles que contribuem, diferente do benefício assistencial. Então, a dona de casa, os benefícios previdenciários, eles são obrigatórios para aquele que trabalha. A dona de casa, ela não trabalha, né? A dona de casa... Trabalhar, trabalha, né? Em casa, né? Em casa, Não, a gente é do mar. É porque quando você fala assim, ela não trabalha, dá a impressão que ela não trabalha de maneira... Trabalha para o grupo familiar, vamos dizer assim. Então, ela não é obrigatória. Sim. Ela não tem a obrigatoriedade de recolher. Sim. Mas existem o segurado facultativo, que é onde ela se encaixa, né? Para ela poder se aposentar, ela precisa contribuir como facultativa. Então, segue os mesmos requisitos da aposentadoria, né, por idade. Porém, a contribuição dela, por ela não trabalhar, vamos dizer assim, né, o percentual de recolhimento é menor do que os demais. Entendi. Mas, entendeu? E ela só consegue se aposentar se ela tiver o recolhimento de no mínimo 15 anos. Eu recordo que, não que eu seja tão velho assim, mas eu me recordo que antigamente tinha umas cardenetas, né? Uma cadernetazinha. Exatamente. Tonalidade marrom. Esse mesmo. Mas antigamente, hoje você consegue tirar do próprio site. Existe algum local que a pessoa consegue acessar, cadastrar consegue, os pagamentos? No próprio INSS. No site do INSS tem um linkzinho lá, você clica no link e vai te passando as instruções, você vai preenchendo. Imprime, paga, guarda. Aí todo mês tem que fazer esse procedimento? Todo mês. Mas aí, se você quiser fazer a consulta, é bom que já está incluso lá no sistema, né? Isso. Entendi. Então, é bem interessante. Então, ela só tem direito à aposentadoria se ela fizer o recolhimento como facultativa, durante um período de, no mínimo, 15 anos. Entendi. Diretor, mande as perguntas, por favor. Nunca recolhi. Posso me aposentar? Entendeu, Paulo? Nunca recolhi, posso aposentar. Isso eu entendi. Então, agora... como eu falei, eu acabei de falar, né? Para você ter direito a um benefício previdenciário, você tem que recolher. Se você nunca recolheu, não tem. E acontece muito É engraçado que o pessoal confunde muito a aposentadoria com o benefício assistencial. Sim. Né? Muita gente me pergunta, doutor, eu posso me aposentar? Eu nunca contribuí. Aí eu falo de imediato, aposentar você não pode, mas podemos tentar um benefício assistencial, se você conseguir se enquadrar nos requisitos. Mas, assim, quem nunca recolheu não tem direito à aposentadoria. É porque, na verdade, é apenas terminologias diferentes, né, que utiliza, mas, na verdade, a pessoa está procurando o benefício, né, não a aposentadoria. Na cabeça das pessoas, aposentadoria e benefício são
sinônimo. Porque para eles, para a pessoa mesmo, não vai fazer diferença. O que ele quer é receber o valor na conta. Então, independente da modalidade. aquelas pessoas que recebem o próprio BPC pensam que aquilo é uma aposentadoria. Mas não é. E esse BPC, ele não é... Você não recebe para a vida toda, a não ser que você continue incapacitado, né? Pro resto da vida. E você precisa estar sempre atualizando o cadastro lá no Cade Único. Tem vencimento de 2 anos, então você precisa estar sempre Isso que eu ia perguntar. Então, o período para que a pessoa se atualize é de 2 em 2 anos. Então, de 2 em 2 anos, ele pode ter revogado o benefício. Isso. Se ele não atualizar o cadastro dele, é revogado. Aí precisa entrar novamente. Aí tem que fazer todo o procedimento. Me cadastrei no CRAS hoje. Daqui a 2 anos eu tenho que ir lá. Fazer no máximo, daqui a 2 anos. Não é na data do pedido do benefício. Não. É na data do cadastro. Isso. Daqui a 2 anos eu preciso atualizar. Esse cadastro, ele é feito só no local ou ele pode ser feito pela internet? Não, ele pode ser feito no CRAS mais próximo da sua residência. Então, impossibilita a questão do... Se ele for em outro CRAS, vão indicar para ele ir naquele CRAS. Não, mas pela internet não existe essa possibilidade. Não. Hoje você consegue consultar, mas assim, cadastrar mesmo. Entendi. Entendeu? Entendi, ficou claro. Então, assim, a aposentadoria, se você nunca recolheu, você não consegue aposentar. E existe outra diferença com relação ao recebimento dos benefícios. A aposentadoria, se você for aposentado, você vai receber um 13º. Se você tiver um benefício assistencial, você não recebe 13º. Entendeu? Há essa diferença. Entendi. Não faz muito sentido. Às vezes o cliente, quando me aborda, doutor, eu recebo uma aposentadoria, mas eu acho que... a primeira coisa que eu pergunto, você recebe 13º salário? Não, já sei que não é uma aposentadoria. Ah, entendi. Porque para todos eles é uma aposentadoria, mas não é. Na verdade, tem um benefício assistencial e a aposentadoria são distintos, são diferentes. Diretor, temos mais perguntas aí? Pessoal, só para salientar aqui novamente, se inscreva no canal para fazer direito e deixe suas dúvidas, que em breve a gente vai estar criando novos podcasts e a gente vai estar sanando todas as dúvidas possíveis. E deixe sua sugestão também, algum tema que você acha que é relevante para as pessoas, entre em contato com a gente, que teremos o maior prazer em tentar saná-los, ok? Próxima pergunta. Ele está rindo já vem confusão. Quando ele dá, eu já estou conhecendo meu diretor. Ele dá um sorriso, você pode saber que é confusão chegando. Essa aqui não é tanta, não. Trabalho como MEI. Posso me aposentar? Pronto. O que é que significa o MEI? Microempreendedor individual. Ou seja, aquela empresa só tem um dono, um sócio. Seria a antiga Eireli. Não, mas é modalidade diferente, eu sei. Só para um exemplo. Então, essas empresas, ela também tem a obrigatoriedade de fazer as contribuições previdenciárias desse proprietário, desse sócio. Então, se ele contribuir como, né, da mesma quantidade que um trabalhador contribui, ele vai ter direito à aposentadoria. Eu quero até fazer um podcast futuro sobre o MEI. Ei, diretor, vê se consegue para a gente fazer um podcast sobre o MEI, microempreendedor individual. A temática é bem interessante. Mas sobre a questão da aposentadoria, então, ele teria que estar pagando, né? Ele vai pagar... segue a mesma regra de um empregado, entendeu? De um contribuinte individual. Eu tô com a dúvida aqui, vamos ver se você tem a informação. Você sabe se daria alguma diferença? Sairia mais barato ou mais caro? Eu pagar como um contribuinte facultativo ou como MEI? Qual que você acha que sai mais barato? Ou você não tem essas informações? Não, o facultativo é o mais barato de todos eles. É mais barato que o MEI ainda. Que é 5%. Entendeu? O MEI, ele é mais... o percentual é menor do que o contribuinte individual. Por exemplo, um advogado que não tenha, né, uma empresa, né? Ele trabalha como advogado, ele precisa contribuir. Ele contribui com o quê? Contribuinte individual. Aí ele vai pagar uma taxa. Vai pagar lá uns 20% do valor da receita dele, né? Da renda dele. A MEI não. A MEI vai pagar um percentual menor.
Por isso que, às vezes, é vantajoso você criar uma MEI, porque os impostos serão menores do que os impostos, assim, eu digo previdenciário, né? É menor do que o... Não, até eu acredito que até a questão, não só no questão financeira, mesmo questão tributária vai afetar muito, dá uma diferença muito grande. Vai depender da renda também, vai depender de quanto a pessoa está faturando, exato, né? Porque isso exato, vai significar na alíquota que ele vai estar se encaixando, né? Exato. Mas eu acredito que seja um bom negócio. Aí você precisa calcular, na verdade, o recolhimento previdenciário mais os impostos. Ver se o percentual deles dois é menor ou maior do que aquele que vai fazer a contribuição individual. Porque o contribuinte individual ele não precisa pagar imposto, né? Vai pagar o imposto de renda. Sim. Né? Mais o recolhimento previdenciário, que eu considero um percentual alto, né? De 20%. Aí você precisa fazer esse estudo se os impostos que serão, né, calculados no MEI compensa como contribuinte individual. É basicamente isso que os advogados fazem mas hoje. Aí né? Estudam a viabilidade dos dois para poder... Mas aí vai ter que calcular também a questão da renda, porque o MEI também tem um teto, né? Ele tem um teto de... Eu não sei quanto que está hoje, mas eu sei que tinha um limite de... Eu citei aqui valor anual. o advogado, mas tem várias profissões já que hoje trabalham dessa forma. O médico mesmo, tem muitos hospitais aí que já cobram do médico uma MEI, para poder, ao invés de ser seletista... Mas eu acredito que a questão do MEI se torne inviável para muitas profissões pelo valor, né? Porque... você tem um valor que você estipula o máximo para você estar qualificado como MEI. Porque se você ultrapassou aquele valor, já aí você vai para a Simples Nacional. Então, exatamente. Vai modificar. Então tem que ter essa visão. Só a informação sobre os valores aumentou de 81 mil para 144 mil. Quanto? 144 mil. Nossa, mas subiu muito. O valor anual. Subiu, né, o teto da MEI, né? Dá em torno de 12 mil mensal. 144 passou mil, há pouco tempo isso, né? Esse aumento, né? Mas o aumento foi significativo, de 80 para deu um aumento de quê? De 50%. É um valor muito alto. Realmente. O que é bom, né? O que é bom. Porque um profissional liberal para estar faturando 150 mil, 140 mil, ou seja... Pagando os impostos como um MEI, né? Eu acho que se tornou bem mais, vamos dizer assim, atrativo. Mais democrático, mais atrativo, né? Ele atrai um número maior de pessoas, com certeza. Então, a próxima pergunta ela é a seguinte. Trabalhei por 1 ano de carteira assinada. 2 meses depois, eu engravidei. Vou ter direito ao salário maternidade? Trabalhou como é? Repete a pergunta, por favor. Boa pergunta. Trabalhei por 1 ano de carteira assinada. 2 meses depois, eu acredito que 2 meses depois de sair, 2 meses depois engravidei. Vou ter direito ao salário maternidade? Trabalhou 1 ano. E depois 2 meses saiu. Então, como eu falei no início, para você ter direito aos benefícios previdenciários, você tem que contribuir. O salário maternidade é um dos auxílios, né, oferecidos pela Previdência para poder resguardar aquele período que a gestante, né, que a mãe, não vai poder trabalhar para poder cuidar do filho. Existem alguns requisitos. Se ela trabalhava com carteira assinada, que aparentemente me parece aí na pergunta, nesse caso aí ela contribuiu por 12 meses, parou de trabalhar. Quando você deixa de trabalhar, ou quando você fica 1 ano recolhendo e, de repente, depois de 1 ano, cessa aquilo ali, ela tem direito a mais 1 ano, que a gente chama de período de graça. Ela vai estar assegurada ainda da Previdência, mesmo sem contribuir. Conseguiu compreender? Então, quando ela engravidou... É como se ela tivesse um seguro. Então, tem 12 meses de seguro. Isso, perfeito. É igual um seguro de... Vamos botar no seguro de carro, mas, de repente, ela, além daquele 1 ano, ela tem mais 1. Sim. Pronto. Se ela engravidou dentro desse período de graça, ela tem direito. Entendi. Vamos supor que, só para poder enriquecer mais a pergunta, vamos supor que passou
ao invés de 2 meses, ela engravidou depois de 13 meses, né? Que ela engravidou. 13 meses após a ser demitida. Neste caso, ela não teria direito. A não ser que existem outros requisitos que ela pode conseguir. Por isso que, às vezes, é importante a pessoa procurar sempre um advogado. Se antes daquele ano que ela trabalhou pela empresa, né, de repente, nos anos anteriores, ela conseguiu contribuir, né, por 10 anos, ela, ao invés de ter 1 ano em período de graça, ela passa a ter 2 anos. Entendi. Então, se ela tem mais de 10 anos de contribuição, independente de qual empresa seja, se contar todo o período, se ela ter 10 anos, ela tem 24 meses de período de graça. Se ela engravidasse 13 meses depois de sair do último emprego, ela conseguiria o salário maternidade. Deixa eu perguntar, para criar esse período de graça que você menciona, a pessoa tem que trabalhar qual período ininterrupto? Ou pode ser parcelado? Trabalhar 2 meses em um, mais 2 parcelado, meses em outro? Parcelado. Basta contribuir por 10 meses. Ou por 10 anos, perdão. Por 10 anos. Por 10 anos, tem que trabalhar 10 anos? Para ter direito a 2 anos de período de graça. E para 1 ano é como? Quanto tempo tem que trabalhar? 1 ano. Trabalhou 1 ano, 12 meses. fica 1 ano. Então, para mim ter direito a 1 ano de vamos dizer, como assegurado, eu teria que trabalhar 1 ano. Esse 1 ano eu posso trabalhar 2 meses, depois ficar 2 meses sem trabalhar, depois trabalhar 2 meses, ficar 2 meses sem trabalhar, ou não? Pode. Como seria esse 1 ano? Pode, 1 ano ininterrupto. Ou 1 ano parcelado. Esse 1 ano, vamos supor, porque, se eu trabalhar 2 meses, vamos supor, para mim fazer 1 ano, se eu trabalhar 3 anos, eu trabalho 2 meses, fico 4 à toa. Trabalho 2 meses, fico 4 meses à toa. Então, ou seja, aí eu vou criar em 3 anos, eu vou ter trabalhado 12 meses. Isso me daria o direito ou não? Não. Você precisa, corrigindo, eu acho que eu falei o inverso, mas corrigindo, você precisa estar assegurado. Você só passa a estar assegurado quando você completar 1 ano. Ininterrupto. Entendeu? Entendi. Mas para você ter direito ao 2º ano, você pode ter 1 ano ali, né, trabalhado, e aí ter esses intervalos. Basta você ter o recolhimento de 10 anos. E existe uma terceira opção, que você tem direito a 36 meses, período de graça, né? Basta você também ter esses 10 anos, né? Além de ter esses 10 anos de recolhimento, você precisa provar de que houve uma demissão involuntária. Então, como é que se prova isso? Ou você cadastra naquele Cine, né, que é um órgão vinculado aí ao Ministério do Trabalho e Emprego. E, assim, o INSS tem reconhecido quando ele recebe o salário, o seguro-desemprego, né? Porque quando você recebe o seguro-desemprego, presume que foi uma demissão involuntária, né? E aí essas pessoas teriam direito a 36 meses de período de graça. Há 3 anos. Há 3 anos. Se você tiver recebido seguro-desemprego, né? Exato. E outra situação. No caso do rural, a pessoa que trabalha no meio rural, ele pode ter direito ao salário de maternidade ou não? O que é que muda no rural? O raciocínio é o mesmo daquele trabalhador urbano. No entanto, existem alguns documentos que precisam ser apresentados ao INSS que comprovam que você era um trabalhador rural. Aqueles que não forem empregado rural é que tem uma certa dificuldade maior em conseguir a relação desses documentos, né? Separar essa documentação, porque normalmente o rural A pergunta é o seguinte, a pessoa trabalha numa lavoura lá, e muitas das vezes ele está no sindicato rural, mas não tem aquele recolhimento, né? Ou se tem, é de maneira bem precária. Essa pessoa teria direito ao salário de maternidade ou não? Então, você precisa demonstrar, né, ao INSS pelo menos 3 provas que mostrem que você é um trabalhador rural. Se você tiver esses 3 documentos... Mesmo sem contribuição? Mesmo sem contribuição. Então, e o inverso é a mesma coisa. Então, se você... exceção, né? O inverso é a mesma coisa. Se você só tiver a contribuição,
Se você não tiver outros documentos, você também não consegue. Entendeu? Tem que ser no mínimo 3 documentos, sendo um deles, podendo ser um deles a contribuição. Se você tiver, ela vai ter direito. Então, teoricamente, o trabalhador rural ele não precisa da comprovação dos pagamentos. Então, não necessariamente. Ele não precisa ser contribuinte. Você precisa só demonstrar com documentos que ela realmente exerce a atividade rural. Independente de contribuição sindical ou não. O que o pessoal fazem, as pessoas, né, os rurais fazem muito, é utilizar como uma de suas provas o recolhimento. Então, só o recolhimento não basta. Precisa ser o recolhimento e mais 2 provas. Como a documentação é difícil... 2 provas normalmente que eles utilizam seria o quê, o pessoal? Aí depende muito do que eles fazem. Eu sou uma economia familiar. Eu trabalho dentro da terra, da minha própria terra. Então, eu preciso ter o cadastro da terra, dizendo que é minha, ou do meu pai, ou do meu marido. Precisa estar cadastrado no Pronaf. Se ela comercializa o que ela está plantando, notas fiscais. Então, se tiver filiado a um sindicato, a comprovação de filiamento ao sindicato. Isso. Tem uma extensão, tem uma relação imensa de documentos, mas são documentos assim, que são difíceis, porque o pessoal rural não tem tanto conhecimento. Então, acaba deixando de produzir aquelas provas por falta de conhecimento. Entendi. Entendeu? Doutor, a gente estava comentando sobre o MEI. O MEI teria direito ao benefício do salário maternidade? Também. Para Aposentadoria, salário maternidade. a pessoa ter acesso a esse salário maternidade, qual que seria o melhor caminho? Se ela estiver contribuindo, vai estar registrado lá no INSS e aí é de imediato. Da entrada, né? Pelo sistema. Da entrada. Agora sim, o MEI, para você ter direito ao salário maternidade como MEI, você precisa ter contribuído por no mínimo 10 meses. Entendi. Porque senão, imagine, eu começo a contribuir grávida. Entendeu? Entendi. Então, não faz sentido. Então, você precisa estar pelo menos contribuindo por 10 meses. Contribuiu por 10 meses, já passa a ter direito. Caso ela venha... Isso serve também para o contribuinte individual. Essa questão do MEI, tem aquela situação que a pessoa paga o retroativo. Às vezes a pessoa tem o MEI, ela não está contribuindo, todavia descobre que está grávida. Naquele momento que descobre que está grávida, vamos supor, 3 meses, ela paga os retroativos para tentar formar os 10 meses. Essa pessoa teria direito? Não. E isso acontece muito também para a pessoa receber um auxílio-doença. A pessoa não recolhe, de repente descobre que está doente, tenta recolher retroativo para poder ter direito. Isso demonstra má fé ou demonstra a situação de crise? Porque a questão da pessoa estar inadimplente no país como o Brasil não é uma coisa muito incomum, não. Então, ou seja, não quer dizer que a pessoa não contribuiu até aquele momento que não faria, mesmo se não descobrisse a doença. Então, eu acho que é um pouco injusto, né? Esse é o meu ponto de vista pessoal. Mas... imagine você já tem uma doença, precisa de um auxílio para poder... certamente a pessoa não consegue mais trabalhar, mas não contribui. Nunca contribuiu. Aí, de repente, eu vou contribuir agora, retroativo, para ter direito. Entendeu? Eu acredito que uma forma de proteção, para evitar fraude, eles estão tolhindo muitas pessoas de ter seu direito. Porque várias pessoas, com certeza, não pagaram essas contribuições, não porque não iria mais pagar, mas é simplesmente um lapso temporal onde ele está passando por alguma dificuldade financeira. E essa dificuldade financeira impossibilita de pagar. Então, ou seja, é uma questão momentânea, não é uma questão de má fé, mas, todavia, isso vai tolir o direito dele de ter acesso a esse benefício. Então, eu acho errado. Mas é por isso que o governo oferece esse período de graça. Né? Que é justamente... subentende-se que esse período de graça é justamente para poder deixar assegurado aquelas pessoas que teve uma demissão involuntária. Entendeu? Não, mas demissão, mas eu falo no quesito dessas pessoas do contribuinte individual. O contribuinte individual, ele deixou de pagar um período. Pronto, o contribuinte individual também tem esse período de graça. Ele teria o período de graça? Também tem período de graça.
entendeu? Agora faz mais sentido. Agora, sim, ele precisa ter contribuído... No mínimo, 10 meses ali para exatamente. ter criado a condição, né? Exatamente. Então, seria uma condicionante, vamos dizer assim. Exato. Diretor. Recebo pensão por morte do meu pai, abaixo de um salário mínimo. Isso pode acontecer? Então, com a reforma da Previdência, houve uma mudança aí na fórmula de cálculo do recebimento da pensão. Antigamente, a pensionista recebia o mesmo valor que o falecido recebia. Com a reforma, não. Alteraram a fórmula de cálculo e hoje, a depender do número de dependentes, acaba que um dos dependentes, né, ou os dependentes pode receber valores menores do que um salário mínimo. Vamos lá, posso citar aqui alguns exemplos. Vamos supor que o falecido recebia um salário mínimo de aposentadoria. Faleceu. Só deixou um dependente. Ele vai receber um salário mínimo. Deixou 2 dependentes, a esposa e um filho menor de idade. Vai pegar esse 1.212, né, que é o salário mínimo atual, dividido por 2. Cada um vai receber... Mas nunca será inferior a um salário mínimo. Então... Vai, é para ele dizer que, né, um dependente vai receber 606 e o outro 606. Isso eu entendi. Eu digo no seguinte, tu disse que a pessoa pode receber menos de um salário mínimo, menos do valor que seria o salário anterior que a pessoa recebia. Vamos supor, Sim. Meu pai recebia R$3.000. Aí pode ser que tenha uma redução mediante a reforma. Todavia, isso permite que eu receba abaixo de um salário mínimo? O dependente, sim. Mas se for dividido ou não? Quando o salário for superior ao salário mínimo, há um outro cálculo. Não é igual quem recebe um salário mínimo. Qual seria? Vamos lá, pegar o exemplo do seu pai. R$3.000, né, que você falou. Vamos dizer assim. Deixou quantos dependentes? Dois dependentes, vamos supor assim. Como é que é feito o cálculo hoje? Pega-se os R$3.000, 50% disso dá 1.500. Você vai somar mais 10% para cada dependente. 1.500. Mais 10%, 150, mais 10%, mais 150, vai ficar 1.800. 1.800 vai ser dividido por vocês dois. Pelos 2 dependentes. Entendi. Entendeu? Que aí vai ficar, cada dependente vai receber um valor menor do que o salário mínimo. Isso fez sentido. Isso fez sentido. A questão de quando ocorrer a divisão, a pessoa receber menos de um salário. Isso. Não, isso faz sentido. Mas agora, na somatória, não pode ser nunca inferior a um salário mínimo, né? Depende. Vamos fazer Vamos fazer um exemplo de R$2.000. Vamos supor que seu pai recebeu uma aposentadoria. Eu vou modificar a pergunta para me tentar ter uma resposta mais clara para as pessoas. A pessoa trabalha, recebia um salário mínimo, veio a falecer. Aí deram a entrada com um pedido de pensão por morte. Nessa pensão por morte, ela pode ser, vamos colocar diferente. Ele tem 2 filhos, ele vai poder receber inferior, a somatória dos 2, inferior a um salário mínimo? Não, para quem recebe um salário mínimo, não. Então, a somatória dos 2 vai ser o salário mínimo. Exato. Então, independente... a minha dúvida é o seguinte, se teria a possibilidade de recebimento inferior a um salário mínimo da somatória do total do benefício. Então, entendeu? É porque os cálculos são diferentes. Aquele que recebe um salário mínimo, né, que faleceu recebendo um salário mínimo, o cálculo é diferente para aquelas pessoas que recebem um valor acima do salário mínimo. Por isso que eu tentei aqui dar um exemplo de R$2.000. Porque R$2.000 não é igual ao cálculo que eu fiz com o salário mínimo. Você vai pegar 50%, né, desse valor, 10 mais 10, dá quê? 1.000, 1.100, 1.200. Não é isso? Vai pegar 1.200 e dividir por 2. Aí já vai ficar abaixo do salário mínimo. Então existe a possibilidade. Existe a possibilidade. De acordo com as tuas informações, então, existe a possibilidade. Existe essa possibilidade. Aí depende de quanto o falecido recebia, né, de aposentadoria, e de quantos dependentes possui. Eu achava que porque se você botar, teto mínimo seria o salário mínimo. Não, se você botar aí um terceiro dependente, né, aí você vai pegar 50 mil mais 10% para cada dependente, vai ficar 1.300, divide por 3. Vai ficar menor, entendeu?
Entendi. Diretor, então vamos para a próxima pergunta. Tá. Calma. Calma, que travou aqui. Posso solicitar auxílio-doença sem estar trabalhando? Então, como eu te expliquei, essa pergunta é muito parecida com aquela do salário maternidade, né? Vai depender, né? Se você tiver dentro do período, né, considerado período de graça, você consegue, mesmo sem estar trabalhando. Se você não estiver neste período de graça, você não consegue. Vamos lá. Trabalhei por um ano na empresa, fui demitido, daqui a 2 meses apresentei uma doença. Você pode dar entrada no auxílio-doença que você vai conseguir, porque você está dentro do período de graça. É que seria o período de graça, o período como se tivesse um seguro. Exatamente. Você continua assegurado. Exatamente. Esse período de graça você continua assegurado. Entendeu? Ficou claro. Diretor, vamos para a próxima pergunta. Esse diretor vai ficar famoso. Sou aposentada. Posso receber pensão por morte? Boa pergunta. Pode-se acumular uma aposentadoria com uma pensão por morte? Pode. Mas por que, doutor? Se a aposentadoria, se os benefícios previdenciários é aqueles que não têm condições de trabalhar. Então, uma pessoa que é aposentada, ela se aposentou porque se presume, né, que ela não tem condições de trabalhar, né? Uma pessoa que trabalha por idade, a gente entende, o governo entende que acima dos 62 anos, se for mulher, e 65 se for homem, que ele não tem mais capacidade de trabalhar. Então, a pessoa já é aposentada. E a pensão? Por que a pensão? A pensão, quem recebe a pensão são os dependentes. Quem são os dependentes? Ou a cônjuge, companheira, ou os filhos, menores de idade ou inválidos. Aquela aposentadoria que o cônjuge recebia, né, o falecido recebia, contribuía para a renda familiar. Então, de repente, ele falece, aquela renda familiar deixa de existir, vai deixar aquela família vulnerável. Então, o que é que o governo faz? Mas você não concorda comigo que o correto seria fazer uma nova análise? Porque se ele faleceu, ele também deixou de gastar, né? Então, teoricamente, teria que refazer o cálculo, que seria ver se estava incluso naquele 1/4, né, do benefício. Até o benefício, porque o benefício por si só poderia se cessar. Não, mas aí é diferente, porque o benefício assistencial lá você não precisa contribuir. A da pensão, não, certamente essa pensão foi uma origem de uma aposentadoria que ele tinha. A pensão eu concordo que deve se manter. Mas eu digo o seguinte, que a partir de quando falece a pessoa, para não ter essa acumulação de benefício de aposentadoria, o fato é que tem que fazer o levantamento do valor, né? Sim, porque o valor que ele recebia certamente é um custo dele, uma despesa dele. Quando for fazer o cálculo ali, redistribuir, vai modificar. Não, né? sim, mas é por isso que houve a mudança nos cálculos para a pensão. Antigamente você recebia a pensão inteira. Hoje não, você tem esses cálculos que eu passei, que eu informei anteriormente. É 50% mais 10% por cada dependente, ali divide. Entendeu? Então não é o valor 100%, só é 100% 50 se ele tivesse 5 dependentes, que é 50% mais 10 de cada dependente. Mas ainda assim, quando os menores de idade vão completando a maioridade, vão perder aquele benefício. E não vai integralizar nos outros dependentes. Entendeu? Então, esse cálculo justamente foi pensando nisso daí, entendeu? Mas até para deixar claro, nunca seja contra da acumulação do benefício com a pensão. Não sou contra. Eu só estou falando de questão mesmo de cálculo. Né? Matematicamente falando, vai ter algumas alterações. Eu até acho que o correto seria manter o integral, na integralidade, o valor da pensão juntamente com o benefício. Esse seria o meu ponto de vista, não o que ocorre, né? Mas assim, é possível acumular aposentadoria com pensão. Doutor, uma pergunta aqui. Ok, a gente poderia acumular uma pensão com um benefício. Vamos supor, pensão por morte com BPC. Agora, eu posso acumular 2 benefícios? Vamos supor, em 2 situações. Eu recebo benefício, minha esposa recebe benefício. Pode acumular?
esses benefícios? 2 benefícios no mesmo imóvel? No mesmo seio familiar, desculpa? Do grupo familiar? Isso. Assim, por exemplo, você se aposentar e sua esposa se aposentar? Não, benefício, BPC. O assistencial. Isso. Ah, certo. Então, Eu posso acumular os dois? pode acumular. O benefício assistencial, ele não vai contar como renda para o grupo familiar, para um novo benefício. Então, teoricamente, se uma casa mora uma mãe, um pai e 2 irmãos, todos os 4 teriam direito, então, ao BPC? Não. Já vi que cada... Não, vamos lá, deixa eu ser mais claro. Vamos lá. Já que não existe a possibilidade do acúmulo, então, teoricamente, levando um pouquinho para o tema mais polêmico, os 4 teriam direito. Depende, se ele se encaixar dentro dos requisitos de acima de 65 anos ou ter uma doença incapacitante, Exato. né? Aí ele consegue. Então, é isso que eu estou querendo falar. Às vezes pode ter numa Ele casa consegue. 4 pessoas que têm benefícios. Ele consegue. Ele consegue. Entendo? Então, até para ficar mais claro para o pessoal. Por quê? Porque essa renda não entra. Quando você vai lá no CRAS fazer o seu cadastro, você não vai contar a renda, né, o benefício assistencial dos outros componentes. Entendeu? O diretor, vamos para a próxima pergunta? Para finalizar esse assunto, né? A pensão por morte, eu recebo ela para a vida toda? Boa pergunta. Conseguiu entender, Paulo, a pergunta? A pessoa fala, eu não, porque eu estou pensando, não, a vida sim, só não recebe pela morte, né? Então, o que acontece? A pensão por morte, até antes da reforma que ocorreu agora em 2019, o dependente, né, que não seja menor de idade, o cônjuge, receberia o resto da vida. Ia morrer recebendo a pensão. Com a reforma, não. Vai depender da idade do cônjuge. Qual a idade que ele teve no momento do falecimento? Do falecimento, exatamente. Imaginei. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, se de repente, num casal, 40 anos e 39 anos, vamos supor que o cônjuge falece, né, e a esposa tinha 39 anos de idade. Tem direito a pensão, ele cumprir os requisitos porque basta ser assegurado que ele tem direito, ela teria direito. Tá? Não é só aposentado que daria direito ao cônjuge ter, os dependentes ter acesso à pensão. Não, basta ele estar assegurado. Ela tinha 39 anos. 39 anos você não consegue ter a vida toda. Tem uma tabelazinha aí que a lei disponibilizou, a Lei 8.213, de 91. É porque vai analisar a capacidade elaborativa, né? Se a pessoa consegue se inserir novamente no mercado. Você só consegue receber para o resto da vida se o cônjuge tiver de 43 anos para cima. Acima de 43 anos. Acima de 43. Tenho 43, meu cônjuge faleceu, eu tenho direito a receber a pensão para o resto da vida. Mas, assim, é bom deixar claro, porque talvez o pessoal pode confundir, a pensão por morte não é só... Quem tem direito não é só aquelas pessoas falecidas que eram aposentadas. Se aquela pessoa falecida morreu dentro do período de graça, os dependentes têm direito à pensão. Ou se ele estiver também trabalhando, né? Ou se ele estiver trabalhando, entendeu? Sim. Porque ele está assegurado, basta estar assegurado. Aí você falou com a questão de idade, né? E no caso de menores de idade, essa pensão por morte estende até quantos anos? Deixou filho, a pessoa faleceu, deixou filhos. Esses filhos teriam esse período até quando? Ou é ad eterno? Recebe até completar 21 anos de idade. Então, completou os 21 anos de idade e é cessado o benefício. E se tiver estudando? Doutor, já é de falar. Doutor, mas eu estou na faculdade. 21 anos, cessa. É diferente, porque o pessoal confunde muito. Pensão alimentícia com pensão por morte. Pensão alimentícia, se você estiver estudando, né, a depender da avaliação lá da possibilidade do pai, vai continuar pagando até completar os estudos. A pensão por morte não, completou 21. Até solicitar, né? Cessado. Até solicitar ao judiciário a rescisão da pensão alimentícia.
A exoneração, né? Ô, diretor, podemos partir para a próxima pergunta de esclarecimento? Sim, aproveitando que a gente está falando de estudo, né? A pergunta é a seguinte: minha filha recebe bolsa na faculdade e eu recebo benefício. Vai afetar a minha renda? Entendi. Parece que a mãe tem um LOAS, BPC, pelo que eu entendi, e a filha está estudando em alguma faculdade e recebe uma bolsa de estudo. Essa bolsa de estudo vai afetar na questão do... Não vai. Ela não vai ser incluída. Ela não vai ser incluída no grupo familiar, como renda do grupo familiar. Não só uma situação dessa, que é uma bolsa, né, de estudos, nem o Auxílio Brasil, como eu falei anteriormente, nem o Bolsa Família, né, que é o antigo nome, e nem o próprio benefício que um grupo familiar receba. Ele não entra para os cálculos, né, de renda do grupo familiar. Para a apresentação, né? Exato. Para poder, aí, certamente, vai se encaixar aí no requisito miserabilidade. Ô, diretor, vamos para a próxima pergunta e, mais uma vez, salientando as pessoas que estiverem nos ouvindo, tiver alguma dúvida ou tiver algum tema que acha interessante, e pode deixar no comentário ou no direct que iremos analisar e, sendo possível, iremos criar um podcast direcionado a isso, ok? A primeira é: enxergo só de um olho, tenho direito ao auxílio? E a segunda: sou soro positivo, tenho direito a BPC? Perfeito, perfeito. Veja só. Se a pessoa que está acometida aí da doença, se ela contribuiu, fez as contribuições previdenciárias, ela teria direito ao auxílio doença. Mas, para ela poder ter esse direito, ela precisa passar por uma perícia médica. A doença, por si só, não lhes garante que ela vai conseguir esse auxílio. Isso cabe para quem contribuiu, caberia o auxílio doença, mas para aquele que não contribuiu, caberia o BPC, né? Caso ela se enquadrasse naquele outro requisito lá de renda. A lei, ela coloca uma relação de doenças, mas aquelas doenças ali, elas não são taxativas, elas são exemplificativas. Vai depender do grau, né, avançado da doença para saber se ela ainda tem condições de trabalhar ou não. Esse caso da pessoa que é cega de um olho. Se o médico ou o perito identificar que mesmo ele cego de um olho tem capacidade de trabalhar, com certeza não vai ser concedido o auxílio. Ou, assim, vamos supor que ele trabalhou a vida toda com os olhos, de repente ficou cego. Ele não tem capacidade de trabalhar em uma outra função, em uma outra atividade. Aí, com certeza, ele estará incapacitado para exercer a função dele. Com certeza ele vai receber. Vamos falar do HIV. O HIV hoje tem vários estágios, né? Eu tenho o estágio inicial e tem o estágio final. Se a pessoa que está acometida, né, da síndrome do HIV estiver naquela fase inicial que ainda não afeta, né, o trabalho... Se estiver fazendo tratamento também, né? O tratamento surgindo efeito direitinho. Isso. Porque tem pessoas que não fazem o tratamento. Aí, com certeza, o médico perito não vai identificar a incapacidade para o trabalho, mesmo ela estando acometida com HIV. Mas aí você vai avaliar outras coisas. Mas, assim, a perícia médica em si, a HIV em si, apenas ser acometida, não te garante que vai receber o auxílio-doença ou o BPC. Entendeu? Vai depender do grau avançado da doença, se vai estar incapacitada ou não para trabalhar. Porque esses benefícios previdenciários, eles afetam, né, quem tem direito, eles são oferecidos apenas para aquelas pessoas que não têm condições de trabalhar. Se o médico identificar que ela tem condições, com certeza ela não vai conseguir o auxílio. Entendi. Doutor Camilo, foi uma satisfação imensa. Eu acredito que essa conversa nossa foi esclarecedora, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão participando e ouvindo.
Gostei muito. Já fica convidado para a gente dar continuidade e que a gente consiga fazer novos podcasts, levar novas informações e, se possível, levar informações boas a todos. E, pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos e solicitar que vocês curtam, compartilhem, para que essas informações não fiquem apenas com vocês, que cheguem às pessoas que realmente podem ajudar. Ou seja, essa informação são informações úteis que podem ser um agente modificador, ou seja, pode levar benefício às famílias, desenvolvimento e proteção. Então, ou seja, compartilhe, que eu tenho certeza que essa informação vai chegar na pessoa que precisa e ela vai poder fazer bom uso delas, ok? Eu que agradeço aí o convite, mais uma vez, agora como entrevistado. Eu sei que o direito previdenciário tem assuntos extensos, né? Acredito que só com esse podcast não vai suprir, né, a curiosidade de todos. Espero que eu seja convidado outras vezes para poder dar uma complementação no tema. Já está convidado, ó. Vamos já marcar aqui o próximo. Muito obrigado, doutor. Obrigado a Fiquem vocês com aí. Deus.